Olá, meu amigo e minha amiga, seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui do nosso canal. Que Deus abençoe muito a sua vida, a sua mesa esteja farta e repleta de bênçãos. Obrigado por estar me aceitando nesse domingo aqui na sua casa. É sempre um prazer estar aqui com você. Eu sei que eu queria sempre trazer notícias boas, coisas boas, nada que fosse relacionado à injustiça, mas infelizmente eu não consigo. Eu posso procurar, mas eu não vou encontrar muitas notícias boas dizendo que o Brasil é um Brasil que não tolera a corrupção, que é um Brasil que não comete injustiças, que é um Brasil que é justo e sério. Eu tento, eu queria trazer só esse tipo de notícias, mas infelizmente não dá. E talvez eu possa até tornar o seu almoço um pouco mais indigesto. Mas a gente tem que falar a verdade e a gente tem que enfrentar os problemas de frente. O Brasil é isso aqui. E a gente tem que trabalhar para enfrentar esse problema e mudar tudo isso. E eu, como advogado, às vezes até me arrisco em trazer matérias como essa aqui. O ex-presidente da OAB, Felipe Santa Cruz, publicou uma foto de jantar com um amigo, Cabral, com direito a vinho. Apagou o post logo depois. O Deltan Dallagnol, ele teceu críticas graves aqui, gravíssimas. Inclusive, aqui ele fala que o Felipe Santa Cruz, juntamente com o grupo Prerrogativas, ele trabalhou muito para a liberdade de Lula e de outros condenados pela Lava Jato. Dentro do trabalho que o Felipe Santa Cruz fez, como presidente da OAB, ele fez um arcabouço dizendo que ele defendia necessitados ou pessoas contra injustiças. E ele considerava que o Cabral era uma vítima de injustiças no Brasil. Tantos anos de injustiças, o prazer de tomar um vinho com o meu amigo Sérgio Cabral. Sérgio Cabral, o próprio jornal Metrópolis, através do Paulo Capelli, traz 400 anos, mais de 400 anos de condenação por desvio de dinheiro público. Sérgio Cabral, com mais de 400 anos de condenação, hoje utiliza uma tornezeleira. Sérgio Cabral, imagina quantas pessoas perderam a vida pelos desvios na saúde, quantas pessoas perderam a vida porque estradas em péssimas condições. E o presidente da OAB, que deveria brigar pela justiça. A atividade de advogado está prevista na Constituição. Ela, dentro do Estatuto da OAB, é colocada como uma atividade essencial à justiça. Sem o advogado não há justiça. Se houver uma condenação onde não houve atuação de um advogado, essa condenação é nula. Então, eu e os demais colegas advogados temos o mister, a função de brigar pela justiça, e não pela impunidade. E postar uma foto como essa, e foi apagada depois de críticas, além de demonstrar, nem vou falar para não ser processado, além de criar um escárnio para a população, além de revoltar a população, traz o sentimento de injustiça. Não podemos confiar nem mais num serviço do advogado, que é essencial à justiça, e nem da OAB, que é a classe que representa essas pessoas. Mas vamos mudar de assunto um pouco, para não ficar tão indigesto. Vamos falar de um assunto que é a violência doméstica. Eu sei que eu não costumo entrar muito aqui, mas dessa vez eu vou fazer uma sátira. Quantos e quantos homens não apanham das mulheres em casa? É brincadeira, mas buscando notícias para vocês, eu achei uma notícia, mas tão esdrúxula que chega a ser cômica. E aconteceu em Toledo, no Paraná. Presta atenção. Para não chegar em casa bêbado e encarar a mulher, homem simulou um crime para ser preso pela polícia. Não é piada, não. Tá aqui no Terra Notícias, tá? Não é piada. Um homem simulou ter praticado um crime para ser preso pela polícia de Toledo, no Paraná, para evitar chegar em casa bêbado e encarar a esposa. O
Quem nunca ficou com medo quando faz uma besteira, né? Medo de chegar em casa e ter que encarar a esposa. Às vezes tem que encarar a esposa, dá mais medo do que encarar os ministros do STF, né? Pois é, mas nesse caso aqui, o que ele fez? Ele simulou que ele era o vizinho. Então ele ligou para a polícia e ele que estava dentro do carro dele ligou e falou: ó, tem um cara parado dentro do carro, falando dele mesmo, né? Como se fosse o vizinho. E ele chegou bêbado, gritando, ameaçando espancar a mulher. Se eu fosse vocês, eu viria aqui e prendia ele. Aí a polícia chegou, ele estava dentro do carro parado, esperando a polícia chegar. Foi pego, foi levado até a delegacia. Chegando lá na delegacia, o delegado, que é acostumado a lidar com criminosos, viu que tinha coisa errada. Falou: mas tem alguma coisa errada nessa história. Pressionou e ele confessou: tô com medo da minha mulher, tô com medo de chegar bêbado em casa. Se eu ficar aqui preso, eu acho que o impacto é menor. Acontece que caiu na mídia, algum policial já chamou o repórter e ele vai apanhar a hora que chegar em casa. Não vai ter jeito, vai dar ruim para ele. Porque a mídia já contou que ele bebeu, que ele escondeu da mulher e que ele fez uma presepada dessa. Agora ele vai apanhar em dobro, que a lei João da Penha seja aplicada em favor desse rapaz. Brincadeira à parte, eu quis quebrar o gelo aqui, brincar um pouco. Afinal, nós estamos num domingão, né? Se a gente não puder brincar com uma notícia que chega a ser lúdica, ninguém se feriu, ninguém se machucou, ele vai responder por denunciação aqui, por calúnia, por denunciação caluniosa, um crime que não aconteceu, ele vai responder por algum crime aqui, mas, enfim, é pra gente quebrar o gelo aqui, essa informação. Agora vamos falar de outra coisa aqui. Vamos falar de Alan dos Santos, tá? Você deve conhecer o Alan dos Santos, esse aqui, ele é um blogueiro, tá? Jornalista, e ele tá foragido nos Estados Unidos. Ele tem uma condenação pelo Alexandre de Moraes e ele tá foragido. Ele postou um vídeo ironizando o Alexandre de Moraes, porque ele conseguiu um visto de trabalho lá nos Estados Unidos. E por regra, geralmente quem tem visto de trabalho não costuma ser extraditado. E depois que ele postou esse vídeo, inclusive chegou a apagar o vídeo depois, o governo brasileiro e o Flávio Dino falou que vai ser prioridade a extradição do Alan dos Santos. Tá? Então a prioridade do Dino será a extradição do Alan dos Santos. Tá? Então quando eu falo em extradição, você deve pensar que é algo muito grave, um criminoso muito perigoso, né? Essa matéria diz que, do CNN, que o governo dos Estados Unidos pediu mais documentos ao Brasil para então decidir sobre a extradição do Alan dos Santos. Quando argumentado lá nos Estados Unidos, eles falaram que Alan dos Santos não poderia ficar lá porque Alexandre de Moraes cassou o passaporte do Alan dos Santos. Entretanto, tá, contudo, o governo americano respondeu que não se trata do fato de ele ter passaporte. Cada caso de pedido de extradição é avaliado caso a caso, até para evitar perseguição política. Não basta ter um documento cassado ou não, eles vão avaliar e ver se é caso mesmo de extradição ou não. O jornal Metrópolis trouxe essa matéria aqui do Guilherme Amado, né? Os crimes que Alexandre de Moraes imputam a Alan dos Santos para a condenação dele, né? Então ele não é condenado, ele não está respondendo, ele não foi citado. Então, para ele ser condenado, ele tem que responder o devido processo legal, tá? Essa matéria aqui foi publicada em 2021, são os crimes que Alexandre de Moraes imputa ao Alan dos Santos, tá? Então tá aqui a foto dele, todo sorridente aqui. Mas quando eu falo em crimes, quando eu falo em extradição, você imagina alguém como Cesare Battisti, né? Um narcotraficante internacional, alguém que cometeu uma chacina, crimes graves contra o sistema financeiro nacional, um doleiro totalmente envolvido com corrupção, que desviou milhões do Brasil e fugiu, e crimes de formação de quadrilha, dentre outros gravíssimos, não é? Pois é, vamos dar uma olhada nessa matéria. O ministro Alexandre de Moraes listou alguns dos crimes dos quais Alan dos Santos é acusado, ao autorizar a prisão preventiva do extremista bolsonarista. Segundo o Alexandre de Moraes, a polícia apresentou indícios fortes, plausíveis e razoáveis da vinculação do representado Alan Lopes dos Santos à prática de diversos crimes. Moraes afirma que Alan dos Santos é um dos líderes do grupo criminoso responsável por atacar integrantes das instituições. Fisicamente? Não. Verbalmente. Desacreditar o processo eleitoral. Reforçar o discurso de polarização e
gerar animosidade na sociedade brasileira. Então, para tanto, por fazer esse tipo de ação, ele é suspeito de crime de lavagem de dinheiro, organização criminosa, calúnia, difamação, injúria, incitação ao crime de praticar ou induzir ou incitar a discriminação ou preconceito de raça, cor, etnia, religião ou procedência. Pois é. Se ele é condenado ou não é, se ele é criminoso ou não é a justiça que vai definir, tá? Eu, como advogado, deveria ter acesso aos autos, deveria ter acesso ao caso e ia definir se eu faria uma defesa ou não, falando que ele é inocente ou não. Não é o caso. Mas seria o caso de extradição. Isso aqui coloca ele em igualdade de condição de outros perseguidos politicamente? Não. Vamos dizer, de outros que respondem processos judiciais. Essa é a palavra, tá? De outros que respondem processos judiciais, coloque ele em igualdade de condições? Será que alguns que falaram besteira, que agravaram cidadãos brasileiros, que xingaram a mãe, a tia, aquela velha fala de xingar o outro de filho da e xingou a mãe do outro, será que esses que cometeram calúnia, difamação, esse tipo de coisa também, tem pedido de extradição contra eles? Se não, talvez exista sim uma perseguição política aqui. Não é isso? Ou eu estou errado? Então é lógico, ele é uma animosidade política em relação ao governo. Tudo isso causa, sim, estranheza, como o devido processo legal, como a parcialidade judiciária vem sendo conduzida, e judiciária e do executivo também, que é um pedido do Flávio Dino, vem sendo conduzida no nosso Brasil. Correto? Não estou defendendo a ala dos Santos, não, tá? Deixando bem claro para vocês. Eu defendo o Estado democrático de direito e o devido processo legal. Só para deixar claro, antes que algum desavisado aqui venha aqui e proferir ataques contra mim. Não conheço o trabalho do Alan dos Santos, tá? Não vou falar que eu estou defendendo o que ele fez e nem vou deixar de defender. Mas eu defendo o Estado democrático de direito. E esse não pode ser violado. E apesar do que for, ele está em igualdade de condições com outras pessoas? Na minha visão inicial, não. Então, tem algo de errado aí, tá? Então, algo de errado não está certo, tá bom? Ficou até o final do vídeo. Peço a você que coloque seu comentário, se gostou, se não gostou. Coloca para mim aí o que a gente pode fazer para melhorar o conteúdo. Tudo isso é muito importante pra gente. Combinado? Tamo junto? Perfeito, meu amigo. Então, eu volto às 4 horas da tarde desse domingão pra gente continuar o nosso bate-papo aqui. Abraço e até lá.